Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar do vértice da função do segundo grau, do vértice da função quadrática. É muito importante esse tópico, tá bom? Gente, o vértice ou ele indica o valor máximo ou o valor mínimo da função, é bom lembrar disso, né? Quando o a, ele é um valor maior do que zero, a concavidade é voltada para cima, eu falei isso na primeira aula de função, da definição e do gráfico, né? E aí, quando esse a é maior que zero, a gente vai ver que a gente tem aqui o valor mínimo da função, que é esse vértice. E o vértice ele é um ponto. Todo ponto ele tem a sua abscissa e a sua ordenada, ou seja, tem o x e tem o y. Quando o a é maior que zero, a gente fala que a função possui um valor mínimo, tá? Então, o valor da função aqui é um valor mínimo. Agora, quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Ou seja, o vértice ele vai estar lá em cima. O vértice é esse pontinho aqui, ó. E o vértice, nesse caso, indica o valor máximo da função. Bom, gente, quero dar um bizu aqui para vocês, né? Se ele pedir as coordenadas do vértice, você vai colocar o x e o y. O x é dado por essa fórmula, o x do vértice ali, ó, que eu coloquei ali embaixo, né, o menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Se ele pedir as coordenadas do vértice, você vai fazer isso, tá bom? Agora, se no problema o cara pedir para você o seguinte, qual o valor máximo ou o valor mínimo da função? Essa nota aqui é muito importante, ó. Então, vou colocar aqui, ó, nota, valor máximo ou mínimo da função. Lembrando, a função ela vai ter máximo e mínimo ao mesmo tempo? Não, né? Se você não colocar uma restrição de domínio ali para aquela função, ou ela vai ter máximo ou ela vai ter mínimo. Então o valor máximo ou o valor mínimo da função, se ele pedir o valor mínimo da função, hein, gente? É dado pelo ou máximo da função. A palavra tem que ter o quê? Da função. Aí o valor mínimo ou máximo da função é sempre o y do vértice. O x do vértice ali vai ser quando o cara pedir para você as coordenadas do ponto, né? Ou então num probleminha. Vamos pegar e separei umas questões para não ficar vago isso que eu estou falando com vocês. Antes, olha aí, ó, mais detalhado, né? Ó, a imagem da função quadrática, a gente fala que quando a é maior que zero, a gente coloca esse estilo de imagem. A imagem vai ser maior ou igual ao y do vértice, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Eu já vou te mostrar no exemplo isso. Quando A é menor que zero, a imagem a gente coloca nesse modelo aqui padrão, tá bom? E é lá, ó, o ponto de mínimo quando A é maior que zero, né? E o vértice, o ponto de máximo quando A é negativo, tá? Lembrando que aqui, ó, A positivo vai ser desse jeito, A negativo do outro jeito. Vamos para as questões, para a gente ver na forma prática. A função real de variável real é dada por... Aí, repare, ele deu a função. Vamos destacar quem é quem? O A é menos 1, o B é 12 e o A aqui é menos 1, o B é 12 e o C é 20. Ele falou o valor mínimo ou máximo da função. Primeira coisa, esse A é negativo. Se esse A é negativo, essa função ela vai ter um valor máximo. Tá? Então a função ela já descarta o mínimo, ela já vai ter um valor máximo. Dito isso, né, que ela vai ter um valor máximo, quem vai ser o valor máximo da função? Lembra bem da palavra? Da função. O valor máximo da função é o y do vértice. Então vamos calcular o delta. Delta aqui é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 20. Ou seja, o delta vai ser igual a 144, 12 vezes 12, menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo, vezes 20 vai dar 80. Então o delta aqui deu 224. E aí na hora de calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, o y do vértice vai ser igual a menos 224 dividido por 4 vezes o a. O a é menos 1, então fica 4 vezes menos 1. Então vai ficar 224 menos 224 dividido por menos 4. E aí efetuando essa conta, né, corta negativo com negativo,
224 dividido por 4 vai dar 5, vai dar 56. Então, ó, a gente já sabe que o valor máximo dessa função, o valor máximo, é igual a 56. Então, por enquanto ali, o gabarito seria a letra C, a única que tem, né? Isso. Mas ele falou assim, para x igual. Esse para x igual aqui, ó, ele está falando sobre o x do vértice. É um x que torna essa função. Porque assim, a função ela vai ter o valor máximo. O valor máximo é dado pelo y do vértice. Porém, tem um valor de x que gera aquilo, que gera aquele valor máximo da função. E o valor de x que gera o valor máximo da função, repara, o valor máximo da função, mais uma vez, é o y do vértice. Mas existe um valor de x que dá aquele valor máximo da função. E isso sim é o x do vértice, que é o menos b sobre 2a. E aí na nossa questão aqui, ó, menos b sobre 2a, vai ficar menos o 12, que é o b, sobre 2a, que é 2 vezes menos 1. Então vai ficar menos 12, que divide menos 2. Negativo cortou com negativo. 12 dividido por 2 dá 6. Então o gabarito era esse mesmo, a letra C. Beleza? Vamos para mais uma. Ó. O custo de uma produção de um determinado artigo é dado por... Deu a fórmula do custo, essa é bem clássica, hein? E deu o valor da venda. E ele falou que o lucro é essa expressão. E ele perguntou algo relacionado ao lucro. Então vamos lá. O lucro, LX, é a venda. Vamos botar a venda, ó, 2x ao quadrado mais x, que é a expressão da venda, menos o custo. Como o custo, ó, é uma expressão algébrica, quando eu coloco esse sinal de menos aqui, eu preciso colocar um parênteses, ó. Porque esse menos, na verdade, ele vai afetar o sinal de todo mundo que vem depois dele. Então vai ficar assim, ó, o lucro de x é igual a 2x ao quadrado mais x. Esse menos afeta o sinal do 3x ao quadrado, vai virar menos 3x ao quadrado. Ele afeta o sinal do menos 15x, que vai virar mais 15x. E ele afeta o sinal do 21, que vai ficar menos 21. Tá? Então vai ficar assim, ó, o lucro, LX, 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. X somando com 15x, isso vai dar 16x. E ali, ó, é menos 21. Repara agora sobre a pergunta, hein? Essa função, gente, ela tem o quê? Valor máximo, primeira coisa, porque o a é negativo, então ela vai ter um valor máximo. Se ele perguntasse o valor máximo da função, seria o y do vértice. Ou, uma dica, ó, quando você tem uma expressão, né, que é um problema, como é que você vai saber se vai fazer o x ou o y do vértice? Olha para o enunciado. Ele falou que x representa a venda das unidades. Para que o lucro seja máximo, quantas unidades devem ser vendidas? O x não é unidade? Então, quanto x deve ter para atingir o lucro máximo? Aí é o x do vértice. É o x que vai dar o valor máximo daquela função. Repara, ele não perguntou o valor máximo da função. Ele perguntou quantas unidades, ou seja, quanto x precisa para que atinja aquele lucro máximo. Se a pergunta fosse, ó, se ele não estivesse perguntando sobre as unidades, estivesse perguntando sobre a função, ó, qual o lucro máximo? Se a pergunta fosse essa, qual o lucro máximo da empresa, ali, né, da produção, o lucro máximo seria o y do vértice. Uma outra forma de você ver isso, se o lucro aqui na função, né, a gente geralmente tem essa expressão, ou f de x ou y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. A gente pode pensar das duas formas, né? Ou como f de x ou como y. Então, se a pergunta estiver relacionada a esse cara que está na esquerda da igualdade, a gente faz, ó, o y do vértice. Mas nessa questão ele não queria isso, ele não queria qual era o lucro máximo. Veja bem, a pergunta do cara, só estou criando uma outra situação, né? A situação dessa questão é quantas unidades devem ser vendidas, ou seja, quantos x deve ser vendido para que atinja o lucro máximo. Aí é o x do vértice, beleza? Não é o lucro máximo em si, é as unidades, hein? Toma cuidado com essa pegadinha. X do vértice é menos b sobre 2a. Ó, o b é 16, vai ficar menos 16 sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 1. E aí vai ficar menos 16 dividido por menos 2, que vai dar 16 sobre 2. Isso aqui a gente conhece ele como 8. Então, ó, são vendidas ali 8 unidades. Beleza?
Espero que você tenha entendido isso aqui, tá? Às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas é para fazer você entender a diferença quando a pergunta é sobre o y e quando é sobre o x, beleza? Se ele perguntar de forma geral sobre a função, né, aquilo ali eu estou gerando o y do vértice. Mas se ele estiver perguntando sobre a variável ali do problema, aí é o x do vértice. Quer ver um outro exemplo? Bem rapidinho. Vamos supor a potência de um certo aparelho e tal, a potência, e o i é a unidade lá do negócio. Estou criando uma situação aqui. Aí eu coloco assim, ó, menos 5i ao quadrado mais 15i mais 10. Se eu perguntar qual a potência máxima tá, ó, é o P que eu estou perguntando. O P fica do lado esquerdo e seria o y do vértice. Agora, se eu perguntar para vocês o seguinte, qual intensidade gera a potência máxima? Aí a pergunta era qual a intensidade, não é qual a potência. A intensidade é o I que ocupa o lugar do X. Então, se eu perguntar sobre qual é o I que gera a potência máxima, né, qual é a intensidade que gera, como o I ocupa o lugar onde fica o X na fórmula, aí seria o X do vértice. Conseguiram identificar essa diferença? Ah, Patrick, entendi, mas eu queria outros exemplos. Fica atento que aqui no canal eu vou postar vídeos, né? Eu sempre posto vídeo de exercícios da matéria também. Então eu vou passar uns vídeos de exercícios e aí eu espero que fique bem claro isso aí para vocês. Vamos à última questão para a gente fechar essa parte aqui da aula. É uma questão que envolve lá a aula de definição, porque ele falou que essa função admite duas raízes reais iguais. E lá naquela aula eu falei para vocês que admite duas raízes reais iguais quando delta é igual a zero. Só que ele falou que também tem um valor máximo. Para ter um valor máximo, aquele azinho ali tem que ser negativo, que só tem máximo quando o azinho é negativo. Vamos lá. Calculando o delta, ó, lembrando que na equação de segundo grau, o a seria o azinho, o b seria o menos 4 e o c seria esse azinho. Então, jogando no delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes azão vezes c, vai ficar, ó, o delta, o b é menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o azão, que na verdade na equação ali é o azinho, vezes o c também é azinho. Isso eu vou ter que igualar a zero. Então ficou assim, ó, menos 4 ao quadrado é menos 16, menos 4a ao quadrado é igual a zero. Na verdade aqui não é menos 16, né, gente? Todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então ficou 16. Joga para o lado de lá, vai ficar assim, ó, 16 é igual, o menos 4 ao quadrado vai para lá, 4 ao quadrado. Ou seja, 16 sobre 4 é igual ao a ao quadrado. 16 sobre 4 dá 4. Então, a ao quadrado vale 4. Quando chegar nesse momento, né, tu vai pensar, pô, se o a ao quadrado vale 4, tem dois valores para o a. Ou o a é a raiz positiva, né, é mais... Porque quando chega nesse momento, só relembrando aqui, o a vai ser mais ou menos a raiz do 4. Né? Então, ou a é igual a 2, ou então a é igual a menos 2. Só que aí, gente, eu tenho que lembrar o seguinte. Como ele falou que a função tem valor máximo, o a tem que ser negativo. Então, eu vou descartar esse valor. Então, deu menos 2. Só que ainda não é a pergunta do cara, né? Vamos voltar ali, ó. A função era azinho x ao quadrado menos 4x mais azinho. Como eu descobri que o azinho, na verdade, vale menos 2, ó, fica assim, f de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 4x menos 2. Troquei o azinho por menos 2. Mas o cara não satisfeito pediu f de menos 2. Ó, olha a pergunta dele lá, no enunciado aqui. Ó. O f de menos 2 é trocar o x por menos 2. Então ficou menos 2 que multiplica o x, que é menos 2 ao quadrado, vai ficar ali. Menos 4, ó, no lugar do x, troca por menos 2. E aí ficou assim, ó, menos 2 que multiplica menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8, né? E aqui ainda tem um menos 2. Então ficou menos 4, 2 vezes 4, menos 8. Olha que curiosidade. Acabou que a conta final também vai dar menos 2. Ó. Com menos 8 vai morrer com mais 8. E aí o resultado final deu menos 2. Tá? Por curiosidade ali, por ironia do destino. Valeu, espero que você tenha gostado. Fica atento à aula de exercícios de função quadrática, que vai ser bem importante, principalmente se você ficou um pouco ali meio
com dúvida, né? Mas eu espero que você tenha entendido. Se inscreve aqui no canal. Não deixe de assistir os outros vídeos daqui na playlist de função quadrática. Valeu? Tamo junto.